Olhem só para essas imagens. São retratos, sabe, de um tempo que já se foi. Momentos que ficaram congelados num passado bem distante. Mas, e se a gente pudesse usar a tecnologia de hoje não só para espiar esse passado, mas para colorir ele, para dar vida a rostos, a paisagens que antes só existiam na nossa imaginação? Então, vamos juntos desvendar o segredo por trás dessa mágica. A mágica que transforma o preto e branco numa verdadeira explosão de cores. Cada foto dessas é uma memória, toda em tons de cinza. Elas são lindas, não dá pra negar. Tem um drama, uma força, mas parecem distantes, né? Como se fossem de um outro mundo. São momentos que ficaram ali, parados, em silêncio, esperando alguma coisa pra despertar eles. Pois é, por quase 1,5 séculos, o mundo foi registrado desse jeito, só em escalas de cinza. Cada imagem em preto e branco é como uma pequena cápsula do tempo. Elas mostram pra gente guerras, alegrias, grandes invenções, mas sempre, sempre com esse filtro monocromático. O preto e branco tem a sua própria beleza, claro. Ele meio que exige que a nossa mente preencha os espaços vazios, imaginando as cores daquele vestido, o azul daquele céu. Mas o ponto principal é este. Essa falta de cor acaba criando uma barreira, sabe? Uma distância emocional que nos separa daquelas pessoas, daqueles eventos do passado. Mas olha, essa busca para trazer cor ao passado não é de hoje, não. Muito antes da era digital, essa jornada começou com os primeiros pingos de cor aplicados pelas mãos de artistas e técnicos. Era um trabalho de amor, um ofício que exigia um cuidado imenso. Usando tintas, pigmentos e uma paciência, olha, infinita, cada detalhezinho era pintado à mão, com uma delicadeza enorme. E o processo não era só técnico, não. Ele exigia uma pesquisa histórica super cuidadosa para ter certeza de que as cores eram autênticas. Era, no fim das contas, uma verdadeira arte. O resultado, claro, ficava belíssimo, mas era sempre uma interpretação. Ninguém buscava uma cor exata, porque, convenhamos, isso era impossível. O que se conseguia era uma cor provável, a visão de um artista sobre como aquele mundo poderia ter sido. Bonito, mas subjetivo. Isso leva a gente para uma pergunta que mudaria absolutamente tudo. Conforme a tecnologia foi avançando, a questão surgiu. Será que uma máquina, com todo o seu poder de processamento, conseguiria fazer um trabalho mais rápido e, quem sabe, mais preciso? Bom, aqui a coisa fica séria. A grande revolução mesmo veio com a era digital e, mais recentemente, com o poder da inteligência artificial. Agora, a gente tem algoritmos que são capazes de aprender e replicar cores com uma precisão que antes era simplesmente impensável. Mas como é que isso funciona afinal? Bem, primeiro, a IA é treinada com milhões de pares de imagens. Ela aprende a associar tons de cinza com as cores, entende que um certo tom no céu provavelmente é azul e um tom na grama, verde. E por fim, ela analisa todo o contexto, a textura, a luz da foto, para aplicar as cores de um jeito que pareça real, quase como se ela estivesse pensando. Mas calma, a história não acaba aqui, não. Apesar de toda essa tecnologia, de toda essa sofisticação, a colorização por inteligência artificial não é perfeita. Ela tem seus próprios desafios, principalmente quando o assunto é autenticidade. É que a IA trabalha com probabilidades. Então, se um objeto tem uma cor muito diferente do normal, ela pode chutar errado. E o mais importante, a IA não tem conhecimento histórico. Ela não sabe que os uniformes militares de uma certa época tinham tons específicos, ou que os carros lá em 1920 eram, na sua grande maioria, pretos. E é aí que a gente encontra a solução, que é simplesmente brilhante, uma parceria. A IA entra com a velocidade, faz o trabalho pesado, e o artista humano vem com a sensibilidade, com a pesquisa histórica, com a correção. É como uma dança, sabe? Uma dança super delicada entre o poder do computador e o conhecimento humano. É nesse momento que a mágica acontece de verdade. Depois que a IA faz a parte dela, os colorizadores digitais entram em cena para dar aquele toque final, para garantir que o resultado não seja só bonito, mas que também seja respeitoso com o nosso passado. Sabe, o olho humano percebe mais nuances que a máquina ainda deixa passar. O artista ajusta a temperatura da cor para dar aquela sensação de um dia de sol, corrige pequenos erros, adiciona vida no olhar de uma pessoa. É a diferença entre só replicar e, de fato, interpretar. É isso que traz a alma da imagem de volta. No fim das contas, de simples memórias em preto e branco, a gente passa a ter retratos vívidos de uma era. A colorização nos dá uma perspectiva completamente nova. Ela acaba se tornando uma ponte entre as gerações,
quebrando aquela barreira do tempo e permitindo que a gente veja o mundo como ele realmente era, ou pelo menos como ele poderia ter sido. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Pense naquelas fotos antigas, guardadas numa caixa na casa dos avós. Pense num retrato de família que atravessou décadas. Qual dessas fotos a gente gostaria de ver ganhando vida, com todas as suas cores? O passado, de repente, nunca esteve tão perto. Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta e deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.